Cara, tem coisa mais desagradável do que ficar sem bateria do celular? Pois é, a Santa Carga criou um negócio inovador para acabar com essa dor e se transformou na microfranquia de crescimento mais rápido do Brasil. Já são quase 600 totens recarregadores de celulares espalhados pelo país. E olha o que ela preparou para sua Black November. Torne-se um franqueado pagando apenas R$ 19.900 em 20 vezes sem juros. Com o modelo inovador da Santa Carga, o pagamento das mensalidades acaba sendo feito pelo faturamento do próprio equipamento. Mas tem mais, ó. Ouvintes do Café Brasil e Leadercast têm um bônus especial de R$1.000, tornando a Black November Santa Carga ainda mais irresistível. Você se torna um empreendedor investindo apenas R$ 32 por dia. Siga o caminho de muitos empreendedores de sucesso que já alcançam com suas franquias ganhos de mais de R$ 8.000 por mês por totem. Tudo isso sem se preocupar com estoque, contratação de funcionários ou aluguel de espaços. Aproveite a Black November em santacarga.vip. Não perca a chance de abrir o seu próprio negócio com a premiada microfranquia Santa Carga. santacarga.vip. E o Leadercast, nesta temporada, chega a você com o apoio da Casa Portini. Localizada num bairro no Botafogo, no Rio de Janeiro, a Casa Portini possui uma estrutura de alta qualidade. Aliás, Portini sou eu que falo, né? Eles falam assim, é Portini, Casa Portini. É uma estrutura de alta qualidade para receber eventos privados ou corporativos num ambiente exclusivo e acolhedor. Treinamentos, reuniões, workshops, jantares e degustações podem acontecer num espaço multiuso. A casa dispõe também de um lindo estúdio de yoga e uma cozinha profissional, perfeita para aulas práticas e produção de vídeos. Visite o Instagram, @CasaPortini. Se escreve Casa Porcini, com C. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje trazemos Vladimir Pershini, que se graduou em Física pela Universidade Estatal de Tomsk, na Rússia, em 1988. Vladimir se tornou doutor em Ciências Físicas e Matemáticas pela mesma universidade em 1993. No começo dos anos 2000, mudou-se para o Brasil, apaixonando-se pelo país e construindo aqui uma carreira como pesquisador e professor na Universidade Federal do ABC. Em 2020, Vladimir naturalizou-se brasileiro. Uma conversa sobre culturas diferentes, choques culturais, guerras e muito mais. Muito bem, mais um Leadercast. Eu sempre começo o programa contando como é que o meu convidado chegou até aqui. Esse aqui foi uma indicação. Eu gravei o Leadercast com o Denis Xavier e no meio da conversa, aquela conversa acalorada que nós dois tivemos aqui, ele falou, cara, você tem que chamar ele aí, ele vai ter umas histórias boas para contar. Bom, mandei uma mensagem, estamos aqui conversando os dois. Eu começo o programa com 3 perguntas, que são as únicas que você não pode chutar. Agora você pode chutar à vontade, essas 3, por favor, né? Vai direitinho. Seu nome, sua idade e o que você faz? Vladimir Pershin, em russo, no Brasil, me chama Vladimir Pershini, mas a pronúncia original é Vladimir Pershin. Estou com 56, sou professor universitário, trabalho na Universidade Federal do ABC, aqui em São Paulo. Sim, legal. Em Santo André. Nasceu onde? Eu nasci na Rússia mesmo, na cidade que fica na Sibéria, se chama Tomsk, não é muito conhecida fora da Rússia, mas dentro da Rússia ela é conhecida como um centro universitário, muita gente se formou lá, tem várias faculdades famosas. Chama-se Tomsk? Tomsk. Porque tem Omsk e tem Tomsk. Sim, Omsk eu me lembro de são duas cidades diferentes. Eu me lembro que ali naquele pedaço tem umas cidades interessantes. Eu li muito a respeito o Dyatlov Pass, o incidente Dyatlov. Você já leu isso? Dos estudantes que saíram e foram fazer uma
uma caminhada, foram fazer um trekking lá na região da Sibéria e desapareceram e foram encontrados depois, cada corpo num lugar, na montanha, ninguém descobriu até hoje o que aconteceu lá. Bom, não sei qual exatamente, porque é bastante comum acontecer. Esse tipo de coisa. Não é nada fora Quando é que você veio pro Brasil? Eu vim em 2000. Vou completar agora 23 anos da minha vida brasileira. Você tem... Ou seja, Você está com quase tanto tempo de Brasil, quando daqui a pouco você está encostando. Você vai ser mais brasileiro do que russo. Pois é meio surreal, principalmente quando eu entro na sala de aula com uma turma nova e a maioria dos alunos está na faixa de 18, 20 e poucos anos. E eu penso, eu falo mais tempo português do que eles, né? Apesar de eles serem nativos, né? Mas é uma sensação um pouco estranha. Eu tenho mais tempo, mais vivência no Brasil do que eles que são nativos. Uhum. Como é que você veio para aqui? Por que você veio para o Brasil? Eu já estava procurando algum lugar para sair, porque tudo que está acontecendo agora, lá as guerras, o regime autoritário na Rússia, na verdade, nos anos 90, as pessoas mais sensíveis, digamos, não vou dizer inteligentes, mais sensíveis, já estavam percebendo que a coisa não estava evoluindo para a direção certa. E muita gente naquela época estava procurando, de fato, um lugar ou para sair para viver alguns anos fora, ou para sair de vez mesmo. Uhum. E eu tinha uns contatos com uma universidade na Alemanha. Nos anos 90 eu todo ano ia lá. O nosso grupo de pesquisa tinha um projeto de colaboração com a Universidade de Humboldt em Berlim, mas eu logo percebi que para ficar na Europa, na área acadêmica, era praticamente impossível. Por quê? Até porque tinha muito pouco espaço, muita gente muito competente. Sim. E muito poucas vagas. Até os próprios alemães, italianos, franceses, naquela época não estavam conseguindo arrumar emprego depois de mestrado, doutorado. Estavam indo para os Estados Unidos ou para os lugares como o Brasil mesmo, Austrália. E então eu comecei a procurar opções mais viáveis, digamos, e um congresso em Moscou em 2000 conheci um físico que até agora trabalha aqui em São Paulo, na Unesp, Nathan Berkowitz. Ele é americano, naturalizado brasileiro. Nós conversamos com ele falou, se você quiser, a gente aplica um projeto para a FAPESP. Então essa conversa foi em maio, e em agosto a gente aplicou, e em dezembro já desembarquei aqui no aeroporto de Guarulhos com uma mala, com 2 livros. E você não conhecia nada do Brasil? Não sabia nada? Não vou dizer nada, conhecia pouco, porque eu não fui o primeiro russo, digamos, da minha cidade, do nosso grupo científico que vieram aqui. Já tinha outras pessoas, eles contavam um pouco que é um lugar, não é Europa, não é primeiro mundo, sim, mas em princípio tem tudo para viver, para trabalhar. E, portanto, na minha cabeça já era. Eu não conhecia quase nada, mas eu tinha essas opiniões dos meus colegas que falavam que é bom. É bom tentar ir lá, trabalhar um pouco, ou mesmo tentar estabelecer a sua vida. Você chegou direto aqui em São Paulo? Sim, desembarquei aqui no aeroporto de Guarulhos, peguei aquele... Cara, da Sibéria para o Brasil... Aquele ônibus, Airport Service. Da Sibéria para o Brasil deve ser um choque... Na minha cidade estava fazendo menos 30. Naquela época eu passei 2 semanas em Moscou com 0 graus e desembarquei aqui com 30 positivos, 30 de calor. 60 graus de diferença em alguns dias. Você se formou em que lá? O que era a tua especialidade? Pela minha formação eu sou físico teórico. Tenho doutorado na área de física teórica, física de partículas elementares, física de supercordas.
Mas agora que eu estou lotado no centro de matemática. Tá. Então, dou aulas de física e matemática. Matemática você básica. viveu intensamente a queda do Muro de Berlim. Toda aquela mudança que aconteceu na União Soviética naquela... Você tinha idade já para entender o que estava acontecendo aquilo? Sim, perfeitamente. Eu nasci em 66. Eu costumo dizer que eu estou vivendo a minha terceira vida. Uhum. A primeira vida foi na União Soviética, quando a União Soviética colapsou e o regime comunista acabou. Eu já estava com 25 anos. Eu participei de forma bastante ativa nas manifestações, nos comícios que pediam o fim do regime do Partido Comunista. Uhum. Depois eu tive quase 10 anos na Rússia, podemos dizer, capitalista. Né? Naquela transição que ninguém sabia direito para onde ia. E depois peguei uma mala e vim para um novo mundo, né? Sim. Totalmente diferente, onde muitos valores, muitas regras, né, que eu tinha acostumado lá na Rússia já não valiam mais. Eu tive que reaprender, me socializar no trabalho, mas foi muito legal. Você fala com tranquilidade dos seus primeiros 25 anos lá de viver sob o regime comunista? Você fala numa boa? Sim, não falo de tudo, não tenho restrição nenhuma. Eu aqui sou curioso, tá? Eu sou curioso. Não, pode perguntar tudo. E eu sou ignorante, tá? Então eu faço as perguntas mais... Você sabe que tem uma discussão, e você deve ver com olhares que a gente aqui no Brasil não consegue ver, né? Essa discussão toda de que tem comunista para lá, o mundo está dividido, os comunistas querem conquistar, etc e tal. E tem uma leva, uma garotada nova de comunistas chegando aqui, youtubers, o pessoal defendendo o regime para cá, regime para lá, e botando em nível de comparação, comunista aqui, capitalista ali, socialista lá. É uma confusão gigantesca. Mas você dificilmente encontra alguém que fala assim, cara, eu vivi sob um regime desse. Então eu posso dizer para você como é viver sob um regime desse, né? Como é que é viver num regime? Como é que é ter 22 anos de idade num regime comunista? Tem que lembrar também que eu não peguei a pior parte do regime comunista, porque o regime comunista lá na Rússia durou de 1917 até 91, dá o que é 74 anos, mas nunca foi a mesma coisa. O regime sempre evoluiu. Sim. Nos anos 20 não era a mesma coisa que nos anos 30. Nos anos 70 não era a mesma coisa que nos anos 80. O mundo conheceu claramente o regime dos anos 50. Né? Segunda Guerra Mundial foi quando a ideia do que era o comunismo tomou conta do mundo, né? Que estava na mídia, estava no cinema, estava em Hollywood, estava em tudo quanto é lugar, a ameaça vermelha, né? Para quem estava dentro, a gente enxerga a história, digamos, a dinâmica do regime da seguinte forma: até a morte de Stalin, em 1953, estava piorando, o regime estava se fechando mais e mais, às vezes matando um pouco mais, como no final dos anos 30, às vezes matando um pouco menos, como no começo dos anos 50, mas o controle do Estado não parava de aumentar. E depois da morte de Stalin, começou a andar no sentido mais ou menos liberal, entre aspas, né? Porque não é liberal totalmente, mas o regime começou a ficar mais relaxado, menos carnívoro, digamos, e a cada década, às vezes, melhorando um pouco, piorando um pouco, mas se a gente pegar dos anos 50 até os anos 80, estava ficando mais frouxo, digamos, estava controlando menos, estava permitindo mais na mídia, na vida pessoal. Por isso eu peguei as 2 décadas mais... Porque nos anos 60 eu nasci em 66, não tenho lembranças. Nos anos 60, as minhas primeiras lembranças são de quando eu tinha 4 anos de idade, mais ou menos, do ano 70. Então, os anos 70 eu lembro bastante bem, não estava entendendo muito, né? Criança não compreende ainda tudo, então tenho mais
lembranças dos anos 80, dos acontecimentos, das guerras, dos líderes que não paravam de morrer lá em Kremlin naquela época. Mas, de qualquer forma, eram 2 décadas bastante liberais. Sim. Tinha controle lá da KGB, a gente sabia que os agentes da KGB estavam em todo qualquer lugar, que não podia falar nada abertamente contra o estado das coisas, que tinha o Partido Comunista, que supostamente era o melhor partido no mundo, que salvou o nosso povo da miséria capitalista e nos deu de presente aquele regime maravilhoso. Não podia duvidar disso, né? Mas a gente não via ninguém sendo fuzilado, ninguém sendo preso. Às vezes chegavam lá uns boatos que algum professor lá da nossa universidade foi demitido porque descobriram que ele frequentava a igreja ortodoxa e distribuía os materiais entre os alunos, convidando para a igreja. Mas também não foi fuzilado, só foi demitido. Então a gente não viveu aquele medo, né, que o pessoal dos anos 30, 40 viveu. Mas claro que viver naquele regime era bem diferente daquilo que a juventude vive hoje no Brasil. Pelo menos a diferença principal que a gente praticamente não tinha nenhuma informação de fora do país. Então os jornais falavam um pouco, né? Mas era mais sobre, filtrado, era tudo filtrado. Falavam mais sobre as greves em Paris, sobre lá os racismos dos americanos que perseguem os negros. Ou seja, pegavam uma coisa mais negativa do mundo ocidental e faziam um pequeno resumo lá no jornal, na penúltima página do jornal. Mas falavam, até sobre isso falavam muito pouco. A maior parte da propaganda falava dos sucessos do país comunista, de quanto trigo, quantos lá, milhões de toneladas de trigo os camponeses conseguiram colher nesse ano, como estava tudo melhorando. A gente não estava vendo muita coisa melhorando, né? Sim, mas se você não tem ponto de referência, né, você acha que de fato a sua vida é boa, né? Quando você falou agora há pouco aí, que você falou, eu resolvi sair de lá quando eu vi que as coisas não estavam indo para um caminho bom, né? O que era esse caminho bom? Eu imagino uma garotada de 22 anos de idade, louca para descobrir o mundo, num ambiente onde não tinha acesso à informação do mundo. Como é que é? O que te incomodava lá, a ponto de você falar, vou sair daqui? Não, nos anos 90 a gente já tinha o acesso a tudo, né? Eu viajei pela primeira vez, acho que em 96, para um congresso em Áustria. No ano seguinte fui para Berlim, para Itália, já comecei a ter contatos na Europa. E claro que o choque principal das pessoas que até naquela época capitalista, que era bem melhor em termos de abastecimento na Rússia, a gente não passava fome já nos anos 90, mas mesmo assim, chegando lá nos supermercados europeus, vendo todos esses serviços de café, restaurantes, o respeito que os atendentes tinham aos clientes, isso chocava, né? Porque demorou muito na Rússia capitalista mudar o comportamento do pessoal que trabalha no serviço. Porque na época comunista, já que não tinha concorrência, né? Se chegava a algum café, restaurante, era basicamente, você quer o quê? Você vê o quê? Quer comer? O que você quer comer? Não, isso eu não tenho. Então, o que mais você tem? Tá, não sabe ler, tá tudo escrito ali. Eu publiquei outro dia um material meu, onde eu estava contando uma pesquisa que uma pesquisadora americana fez. Ela está fazendo em vários países do mundo. Era uma pesquisa sobre branding, alguma coisa tinha a ver com comportamento, alguma coisa assim.
E ela conta da experiência dela na Rússia, que ela falou, cara, foi um negócio assim inacreditável, porque todo lugar que eu ia, eu preparava para receber as pessoas, então a gente montava a sala, era um hotel, recebia todo mundo, e eu tinha ali na sala, eu tinha Coca-Cola, Pepsi-Cola, Sprite, água e suco, né? E quando eu cheguei lá na Rússia, eu encontrei uma situação interessante, que as pessoas de lá, elas não olhavam e não diziam para mim o seguinte, eu quero Coca, eu quero Pepsi, eu quero Sprite. No vocabulário delas é o seguinte, ou é refrigerante, ou é água, ou é suco. A categoria refrigerante não tinha separação por marcas, né? Porque ela falava, cara, o pessoal de lá não tinha ainda essa ideia de que Pepsi é Pepsi, Coca é Coca, e são duas coisas separadas. Ela era uma categoria refrigerante. E ela faz uma explicação sobre essa coisa da construção de marca, né? Que o Ocidente treinado para reconhecer marcas, para ver marcas de coisas, e aquela sociedade que conseguia ver a categoria suco, a categoria água e a categoria refrigerantes, por não ter ainda recebido o impacto da coisa de marcas ali, né? Eu achei bem interessante essa... Porque é uma cabeça completamente diferente, cara. Muda tudo, né, quando você... Não, refrigerante acho que a gente sabia, porque Pepsi tinha fábricas na União Soviética. Mas isso que ano? No final, né? Acho que sim. Ela deve ter feito nos anos 70, alguma coisa assim, quando era bem restrito. Nos anos 80 já tinham várias fábricas que fabricavam Pepsi. Coca-Cola não. Coca-Cola chegou só nos anos 90, mas pelos filmes americanos a gente sabia, né, que Coca-Cola era quase o símbolo do mundo livre, né? Quem pode tomar Coca-Cola é quem tem liberdade, né? Quando você desembarcou aqui, o que te chocou, cara, quando você chegou no Brasil, cru ainda? Você não falava português antes, você falava russo e inglês. O que você falava aí? Sim, porque aconteceu tudo muito rápido, não deu tempo para aprender português. Naquela época não tinha YouTube, né? Eu comprei um livro texto de português, acho que é o único que eu consegui achar lá na Rússia, e quando eu cheguei aqui no Brasil me falaram jogar fora, porque era português de Portugal. Porque a primeira página fala rapaz e rapariga, então fala, não, isso você não vai falar aqui no Brasil. Então não deu de fato para aprender quase nada. Me ajudou o fato que eu comecei a trabalhar em um ambiente acadêmico, no Instituto de Física Teórica da Unesp, lá todo mundo falava em inglês, né? Mas o meu chefe, ele foi muito firme comigo, ele falou, não, os primeiros 2 meses eu não quero nenhum trabalho de você vai aprender português. Tá, eu quero que em 2 meses você fale português. Sim. De forma básica lá, mas fale. E de fato eu consegui. Mas voltando à sua pergunta, né, o que me, não vou dizer chocou, né, me surpreendeu. Não, a primeira impressão de quem chega em São Paulo, agora eu nem me lembro qual trajeto que o ônibus estava fazendo, acredito que era Regial lá da Luz, né, essas lojas, né, onde não tem porta, só levanta a persiana e pronto. E entra, e um monte de produtos na porta das lojas. Não deve ser coisa específica para o Brasil, para a América Latina. Acredito que o Oriente Médio também deve funcionar mais ou menos assim. Mas eu nunca tinha visto daquilo, né? Para mim, a rua de comércio era uma parede com várias portas. Você entra uma porta e vê o que você precisa. Essa mistura que não tem divisão entre a rua e o dentro, né? Sim. Parece que o mundo é um só, né? Sim. Porque lá, por causa do nosso clima, né? O ato de sair para a rua é bem mais sério do que aqui. Sem aqui dúvida. Vocês colocam chinelo e vai na esquina comprar alguma coisa, né? Lá na Rússia não. Na Rússia você se arruma dependendo da estação, coloca Sim. um casaco bem quente. Na Sibéria, então, eu imagino como é que é, porque as temperaturas lá eram aquilo que você falou, 30 abaixo de zero é normal. Não, já é considerado frio até pra gente. Mas enfim, a primeira coisa que me chamou a atenção foi isso,
porque parece que aqui o mundo é um só, né? Tá tudo andando na rua, se misturando. Sim. E, bom, o tipo físico também é diferente. Eu lembro no primeiro dia, não tinha WhatsApp, tinha e-mail, né? Quando eu cheguei, me abriram lá conta de e-mail e eu mandei lá para minha amiga, minha colega do departamento da Rússia. Aviso que eu cheguei, ela fez um pedido, falou: vá lá para a rua, olha, e a primeira impressão, olha para a gente, o que você acha do povo? E sem pensar, me escreve, o que você acha? Porque depois você vai esquecer isso, vai se acostumar. Sim. A primeira impressão. Então, às 6 horas todo mundo foi embora, era perto da Avenida Paulista, na Rua Pamplona, 2 quadras da Paulista. Eu sabia que lá ficava Paulista, né? Eu sozinho, sem falar praticamente uma palavra em português, eu fui procurar um lugar para comer, saí para Paulista, um monte de gente saindo do trabalho, um monte de homens de terno e gravata. E fiquei olhando e, bom, os brasileiros ouvintes não vão gostar, provavelmente. A minha primeira impressão, eu escrevi para minha amiga, amiga, eles têm cara de bandido, todo mundo. É um jeito mais, não sei, mais solto de andar. O tipo físico talvez tenha sido alguns preconceitos que eu tinha na cabeça, porque na Rússia um arquétipo de bandido é alguém do sul, da Rússia, dos países lá, do Tadjiquistão, Uzbequistão, do Armênia, lá da Geórgia, da República de Chechênia, e o brasileiro, não que seja igual, mas se aproxima no tipo físico àquele povo do sul, né? Então, eu não senti nada violento, todo mundo estava o maior paz andando, né? Mas essa foi a minha primeira impressão, que de fato eles têm tipo físico diferente. Eu preciso mudar os meus conceitos. Não, depois você foi vendo com o tempo que isso não, agora eu não acho. Não fazia sentido, né? Claro, né? Não, depois de 2 semanas eu já não estava achando já se enturmou, né? Que a gente aqui, a gente esculhamba os estrangeiros muito fácil, sabe? Entrou aqui, em 2 semanas você já entra no jogo e aí fica tudo muito, muito light aqui, né? Mas é muito curioso. Mas o brasileiro é muito receptivo, principalmente aos estrangeiros, principalmente a quem não é americano, né? Sim. Como americanos, vocês têm um pouco de... Eu tenho uma amiga, ela é argentina, né? E ela contando para mim da experiência dela aqui no Brasil, onde é que pegou quando ela chegou aqui. E a Argentina é vizinho nosso aqui, então teoricamente nós estamos muito próximos, né? Mas tem uma diferença. O argentino tem uma cultura bem diferente da brasileira aqui. Mas ela falou, cara, o que eu fiquei mais me chamou a atenção foi que eu, logo no começo, primeiros dias, eu ia viajar para a Argentina, alguma coisa assim. Então ela ia para o aeroporto de Cumbica. E ela resolveu ir de metrô. E ela fez a mala dela, aquela mala gigante, e foi pegar o metrô às 6 horas da tarde. Ela falou, cara, a hora que eu cheguei no metrô, tinha 2 milhões de pessoas, aquele monte de gente se empurrando, quando eu vi aquilo, eu nem sabia como é que ia fazer, porque não dava para entrar no trem, né? Mas na hora que eu pedi ajuda para alguém, e eles perceberam que eu era estrangeira, que eu não era brasileira, ela falou, parecia mágica, mas se abriu um vão, me pegaram, me ajudaram a entrar, me colocaram lá dentro. Então a receptividade do brasileiro para cuidar das pessoas que não são daquilo, ela falou, não tem igual no mundo, né? Vocês quando percebem que a gente precisa de dificuldade, vem todo mundo ajudar ali. E ela falou, isso me chamou muita atenção aqui. Assim como chamou a atenção a forma como o brasileiro se conforma com as coisas, né? Vocês entram numa fila e tá tudo certo. E fica na fila, enquanto durar a fila. Porque na Argentina, 15 minutos tá todo mundo gritando, né? Ninguém quer ficar na fila, né? Mas são coisas bem diferentes aí das culturas, né? Mas então, você vem para cá com a ideia de fazer sua vida aqui, ou você veio fazer uma experiência? Não, eu estava na dúvida. Em princípio eu tinha contrato de pós-doc de 1 ano. Sim. Prorrogável por mais 1 ano. Sim. E depois por mais 1 ano, provavelmente. Então eu gostei, resolvi prorrogar por mais 1 ano, e depois meu chefe falou que na verdade eu teria direito a 4 anos no total, a cada ano prorrogando. Eu fiquei o 2º ano, o 3º ano, mas já no 2º ano eu acho que eu tive
dia do fico, né? Sim, o que foi? O que te... Por que você deixou a família inteira lá? Você deixou todo mundo lá, sim, não deixou? Sim, os meus pais eram vivos ainda naquela época. Tenho um irmão mais novo com sobrinhos. E você não está na Europa, onde você pega um carro em 4 horas, 6 horas você chegou até o lugar. É uma decisão séria, né? A minha mãe, até o final da vida, ela faleceu em 2005, né? Em 2000. Ela não se conformou com o fato de eu ter ficado aqui. Toda vez que eu ligava, ela perguntava, mas quando que você volta a morar aqui? Eu tentava explicar que não pretendia fazer isso, mas toda vez ela repetia, mas quando que você volta? Quando que você vem morar, trabalhar aqui? Que foi? Qual foi a fagulha do dia do fico, cara? O que te bateu? Você conheceu alguma brasileira? Conheceu uma brasileira? Se apaixonou pela brasileira? Não, eu conheci depois um brasileiro. Já tenho 16 anos de casado com um brasileiro. Sim. Mas naquela época não. Sim. Não foi isso. Eu estava bem solteiro, bem solto aqui em São Paulo. Eu fiquei 1 ano e meio sem viajar. Quando eu cheguei no Brasil, eu não voltei no começo nem para a Rússia, nem para nenhum outro lugar. Quase nem saí de São Paulo, que tinha que trabalhar, tinha que me adaptar. E depois de 1 ano e meio viajei, fiquei bastante tempo na Rússia, participei de uns eventos científicos, passei bastante tempo na minha cidade, passei um pouco em Moscou. Vi que eu tinha esquecido vários problemas da Rússia, porque de longe, quando você está longe, fica tudo melhor, né? mais bonito. Esse estado policial. Isso aí, o que pegou? Quando você chegou lá, você sentiu a dimensão? Há uma diferença entre o que a gente tratava como liberdade aqui para o que era considerado liberdade lá? Sim, porque lá, em princípio, estava uma época boa. A União Soviética já tinha se desintegrado fazia tempo, o Putin já era presidente, mas o regime dele não tinha se consolidado ao ponto de matar opositores, de prender. Ou seja, era relativamente livre, mas mesmo assim essa presença do Estado meio fascista, policialesco, era muito perceptível, estava no ar. Você andava em Moscou, saía lá da estação de metrô e chegavam lá uns 2, 3 policiais, te paravam pedindo documentos, começavam a te interrogar, o que você está fazendo aqui. Eu explicava que não, eu não estou fazendo nada, estou indo de um aeroporto para o outro, tem uma escala. Cadê a passagem aérea? Eu tive que procurar a passagem aérea, passaporte, visto, explicando de onde estou indo para onde. Um lugar normal isso não acontece, né? E não tinha nenhum perigo de ato terrorista. Não, era o estado policial. Era rotina, né? Sim. Vê alguém com mala, então para onde ele está indo? Sim. Precisamos descobrir. E esse atendimento no serviço, quando levo a minha sobrinha para um café, pergunto quais sucos tem para comprar para a sobrinha, e a moça responde, está tudo na vitrine. Agora mudou, agora os serviços melhoraram. Isso que eu ia te perguntar, quer dizer, hoje em dia é outra coisa, né? É outra história. A última vez, nós fomos em 2019, bem antes da pandemia, né? Moscou, São Petersburgo, os serviços são impecáveis, todo mundo simpático, capitalismo funciona. Sim. Demora, né? Mas funciona. Eu tive em Murmansk em 2008. Murmansk, fui em 2008. Não fiz um voo da Finlândia até Murmansk, era um voo fretado, desci lá, e ali que eu conheci, pela primeira vez eu botei o pé na Rússia, né? E começou a bagunça aqui, porque para pegar o visto aqui já foi uma confusão, para conseguir o visto aqui, fui para lá, e eu tinha essa impressão toda, sabe? Cheguei lá no lugar que tinha meio desenho que eu imaginava, cinza, tempo ruim, tempo muito ruim,
e uma cidade bem... não era uma coisa, como você falou aqui, tudo para fora, tudo na rua, tudo colorido. Não tinha isso, era uma coisa mais acinzentada. Depois eu fui perceber que era em função do lugar que eu estava lá perto do Círculo Polar Ártico, então não tem como querer solão e tudo mais, né? Mas eu vi uma coisa... Murmansk eu não conheço pessoalmente, mas pela imagem que eu tenho, não é um lugar que eu gostaria de conhecer. Curtiria, né? Mas eu vi uma coisa interessante lá que me chamou muita atenção. Eu não sei se você vai... Eu acho que você vai captar o que eu vou dizer aqui. Eu vi que o russo tem uma esculhambação parecida com o brasileiro. É aquela história seguinte, cara, vamos dar um jeito aqui, vamos, enfia um palitinho aqui, bota uma fitinha aqui, dá um e faz funcionar. Sim, e faz funcionar. Então não tem frescura, vamos fazer funcionar e dar seu jeito. Sabe o jeito, o jogo de cintura, né? Eu senti isso muito nos russos, cara. Muita. Depois que você se aproxima e começa a beber com eles e conversar, parecia que eu estava falando com um brasileiro, porque a esculhambação é muito parecida, né? No bom sentido, no bom sentido. Uma mesa, um alemão, um americano, um brasileiro e um russo. Ficava claro. Um brasileiro já vai fazer amizade com o russo. Na hora. Com certeza. Muito mais com o russo do que com os outros lá, né? Porque tem parece que havia uma afinidade, embora sejam duas. E outra coisa, o russo, você ouvindo o russo, às vezes parece que tem alguém falando em português em algum lugar. Dá umas pegadas do russo ali, né? Mas vem cá, você vem pra cá e você mergulha no mundo no mundo acadêmico. Você veio para ser professor, foi isso, ou ser pesquisador e depois virou professor? Sim, eu tive bolsa de pós-doutorado, um projeto de pesquisa com esse professor americano, que até agora trabalho lá na Unesp. Mas quando resolvi em 2001, né, quando voltei lá da Rússia, abri a janela, depois de 36 horas de viagem, olhei para São Paulo, essa feiura, todos os prédios, todos diferentes, todos desalinhados. Alguma coisa dentro lá do meu coração deu um clique. Eu quase chorei naquele momento e pensei, não, eu quero ficar aqui. Apesar de tudo, apesar de bagunça, dessa feiura de São Paulo, eu não quero voltar para a Rússia. Eu quero ficar aqui. Você entendeu o que foi esse chamado? O que foi? Por quê? Não, acho que mais liberdade de ser quem você quiser. Não tem nenhuma força opressora do Estado te controlando, te perseguindo. Essa abertura do povo. Não vou dizer que os brasileiros tenham me ajudado muito, mas também ninguém olha para você aqui como na Alemanha e pergunta: você veio fazer o que aqui? Porque eu tenho amigos na Alemanha, por exemplo, que moram lá agora já faz 40 anos, né? Mas eles nunca vão se sentir alemães de verdade, né? Eles têm amigos, colegas alemães, mas sempre tem uma linha divisória entre quem é alemão e quem não é alemão. Sim. Vocês podem viver aqui sem problema. Mas você está no meu país. O país é meu. Isso. Vai isso. devagar. Mas vocês nunca serão. Sim. Nunca farão parte lá do mundo alemão, né? Ou seja, algo invisível, uma barreira invisível, nunca desaparece. No Brasil, não. Pergunta, esse sotaque é de onde? Sou russo. Eu achei que você era do Rio Grande do Sul. Eu sou da Bahia. Aqui, vir de um outro país é a mesma coisa que vir de um outro estado. Lá, de Minas, do Nordeste. Eu estou especulando com você essa história toda de entender o que te trouxe, como é que você ficou aqui, porque eu faço um trabalho bastante grande aí com os podcasts e tudo mais para botar na cabeça da molecada aí, para dar valor para essa coisa chamada liberdade, né? Então você tem um negócio na tua mão chamado liberdade, que como nenhum de vocês nunca perdeu, você não sabe o que é não ter. Quem não sabe o que é não ter, não dá valor, né? Então vem aí um sujeito agora com essa história que aconteceu no Brasil aí de o Estado começar a ocupar espaço, medidas que são draconianas, indo contra a Constituição e tudo mais, e de repente começa a aparecer uma negociação, né? Cara, me dá um pouquinho da tua liberdade que eu vou te dar um conforto
Fica parado em casa que eu vou salvar a sua vida. Deixa de falar tal coisa que eu te dou um dinheirinho. E as pessoas começam a negociar a liberdade porque nunca perderam. Não sei o que é não ter. É muito, muito perigoso. Então, e aí você vem de um lugar onde você experimentou, entre aspas, você já pegou o final, mas o que é não ter, e vem para um lugar onde você tem essa liberdade, né? Essa oportunidade de vivenciar os dois lados, quase ninguém teve no Brasil. A gente não sabe o que é viver um regime sem liberdade. E quando vem alguém com um canto da sereia, como está acontecendo agora, fica muito fácil você abrir mão, né? E dizer, não, deixa, é pelo nosso bem. E você vai perdendo liberdade aos pouquinhos, né? É uma sensação muito ruim quando você está em um país sentindo que há uma força oculta, ou às vezes nem tão oculta, que controla absolutamente tudo. Controla o governo central, controla o governo nos estados, nos municípios, que é a mesma força só, não tem briga, concorrência, como aqui no Brasil. Aqui ninguém controla tudo, né? Um partido pode controlar o governo federal, mas entre os governos dos estados ele não tem tanta representatividade, né? Só outros partidos indo para os municípios também coisa muda. E se subir o Morro do Rio de Janeiro, é outro controle. Sim, é outra história, sim, é outro mundo, outro né? poder. Né? Sim. E na Rússia, de fato, a gente nos anos 90 presenciou e participou no processo de diversificação. Quando, por exemplo, o governador do meu estado tinha um candidato para prefeito e ele perdeu. E ganhou um cara que era meio estranho, era acusado em coisas estranhas, com drogas ilícitas, ninguém sabia se era verdade ou não. Mas, enfim, ele ganhou, o povo apostou nele e ele ganhou. Foi muito legal. Depois descobrimos que era tudo mentira sobre ele, mas foi muito legal sentir que nós, de forma totalmente mágica, jamais vista na nossa vida, nós podemos nos unir com as pessoas desconhecidas da cidade, né? Contra o governo estadual. Sim. E eleger alguém diferente. E ele ficou dois mandatos, 8 anos. Isso seria impensável nos anos 70, 80? Não podia nem pensar 70, nisso. 80 não tinha eleição. Sim. Quer dizer, não, eu digo o seguinte, ritual tinha, mas não tinha escolha. Eu digo o seguinte, nem tanto a eleição em si, mas o fato de vamos nos juntar para ir contra esse organismo. Não, nem pensar. Alguém ia para não tinha nem mídia, era tudo controlado. Sim. Se juntar como? Nos anos 90 a gente se juntava através dos jornais, né? Porque por mais que a minha cidade não seja muito grande, 500 mil habitantes. Não é um vilarejo, né? Onde você conhece todo mundo. Como você mobiliza as pessoas em apoio a algum candidato? Precisa de algum veículo, né? A internet ainda estava nascendo, praticamente era inexistente. Então eram jornais independentes que surgiram naquela época, que se abriam para as discussões, né, onde as pessoas iam. Jornais e televisão também, os canais independentes, a mídia, né? Precisa de algum veículo. Se você não tem nada, se o Estado controla tudo, como que você vai achar outras pessoas que pensam da mesma forma como você? Sim. Como na época comunista, claro que na vida particular, né, a gente falava mal lá do governo, quando tinha um congresso do Partido Comunista, né, e camarada Brezhnev, que estava mais para lá do que para cá, já mal falava. Na escola, no trabalho, a gente precisava fazer discursos que o grande camarada Brezhnev anunciou novas medidas que vão melhorar tudo, mas na vida particular não. A minha mãe lá ligava para a vizinha, fala, tá assistindo televisão, tá vendo horror, já nem consegue mais falar esse maluco. Ou seja, a gente não tinha respeito verdadeiro aos líderes comunistas. Mas não podia sair na rua com a camiseta escrito abaixo Brezhnev. Não, era tudo entre os amigos. Era tudo
atomizado, digamos, né? Não tinha como juntar força para fazer absolutamente nada, era tudo controlado. Então, a vida era assim, era uma versão oficial que a mídia vendia, a propaganda. Você está ouvindo o Leadercast, um podcast voltado para liderança e empreendedorismo. De onde veio este, tem muito mais. Por exemplo, a minha mentoria MLA, Master Life Administration, um programa de treinamento contínuo em que reunimos pessoas interessadas em conversar sobre temas voltados ao crescimento pessoal e profissional. Comunidades online oferecem conexão, compartilhamento, apoio, aprendizado e segurança. O MLA é mais do que isso. É um mastermind para profissionais, com encontros mensais, presenciais e online, promovendo uma sensação de comunidade e uma troca muito valiosa de experiências. Olha, tem vagas disponíveis. Se você se interessa em estar comigo, acesse mundocafebrasil.com e clique no link para saber mais. E você sai de um país que tem uma cultura militar pesadíssima, né? Porque ali é uma potência o tempo todo se preparando para combater outra potência lá e se bobear soltando uma bomba atômica um na cabeça do outro, né? E vem para um país aqui que tem carnaval, cara. Onde a gente aqui, que eu tô preocupado para saber se vai ter cerveja no fim da tarde ou não. Não tem foguete para cair em cima de mim, não tem nenhum vizinho para me atacar. Nós estamos numa outra pegada aqui, né? Quando você olha hoje, cara, para o que está acontecendo lá, você vê essa situação de Rússia, Ucrânia e tudo mais, né? Você consegue entender que tem uma cultura russa beligerante, ou isso tem a ver mais com quem está no governo, o povo russo não é assim? Deixa eu te explicar melhor aqui. Se você pegar o Brasil e você for para o Rio Grande do Sul, ali tem uma cultura beligerante. O gaúcho é de briga, cara. Se você for para o Recife, em Pernambuco, eles são de briga. Que são os dois pontos do Brasil onde teve luta, teve guerra. O Brasil foi invadido lá embaixo, foi lá em cima. Então ali aquele povo guerreou. O resto do Brasil não teve isso, né? Nunca aconteceu guerra nenhuma. Então a gente é muito bonachão aqui, né? E a Rússia tem um histórico de guerras lá, que faz parte da história dela, né? Você consegue ver isso na cultura do povo, nas decisões que são tomadas, do que está acontecendo agora com a Ucrânia? Mas eu não sei se esse histórico de guerras está relacionado tal diretamente ao, como que eu digo, a esse hábito hábito agressivo, né, de homens brigarem entre si. Porque na Europa também teve muito guerra, né? Todo mundo viveu em guerra. E você vê que as pessoas não são tão agressivos como na Rússia. Para mim, a agressividade russa tem muito mais a ver com opressão do Estado, já que o homem se sente frágil diante da força do Estado, ele extravasa brigando com os outros homens, né? Ou com a mulher em casa. Acho que isso é mais a raiz da nossa agressividade, assim, tradicional, que eu achava até que era um pouco mito, um exagero, né? Mas infelizmente a guerra contra a Ucrânia mostra que a gente não entendia, nós intelectuais russos, né? Digamos, a gente não entendia muito bem até que ponto o nosso povo de fato é agressivo, né? Porque não é só o fato de invadir outro país, né? Mas como todas as atrocidades que a gente acompanha, né? Fuzilamentos arbitrários, estupros, saques, né? De fato a gente não esperava em 2022 ver isso do nosso povo. Mas falando de agressividade, sim, o russo é mais agressivo, claro, que o brasileiro. O brasileiro também tem sua agressividade de outra forma, né? Por exemplo, se você comparar número de homicídios, né, por 100 mil. No Brasil, o que? Uns 30 por 100 mil. Na Rússia não chega nem a 10, né? Não é o melhor lugar da Europa, né? Mas deve estar uns 8, 10. Ou seja, 3 vezes menos, né? Não tem tanto
crime armado para alguém sair te assaltando na rua. São mais brigas entre conhecidos, brigas de trânsito. Ou seja, para um homem russo bater outro homem é bem mais fácil do que para um brasileiro bater outro brasileiro. Sim. E isso vem desde criança, né? Os alunos nas escolas russas mais velhos humilham mais novos. Tava melhorando um pouco isso, mas assim, na minha época era comum pessoal mais velho pegar umas moedinhas dos mais novos, que os mais novos levavam para o lanche, para algum salgado, né? E voltavam para casa sem nada, né? Porque algum marmanjo pegou tudo. Se você for ver isso aí, é uma representação da pressão do Estado, né? Eu vou pressionar para baixo. O mais forte pressionando o mais fraco faz uma escada na sociedade, né? É uma rua de dois sentidos, né? O Estado oprime, aumenta a agressividade do povo, mas o Estado foi criado pelo povo. O Estado também, ele não caiu da lua, né? É o povo russo que criou o Estado daquele estilo opressor. De fato, a violência nua e crua é bem mais presente historicamente na Rússia, que aqui você sente. Até quando você desembarca lá no aeroporto de Moscou, não sei quando você foi lá na Rússia, você percebeu? Não foi, eu percebi. Isso está no ar, pela forma como as pessoas, com os casais que passam do lado, conversa, o que você falou, o que você quer. Aqui no Brasil, todo mundo simpático, pelo menos superficialmente. A quantidade de vezes que eu tive que mostrar meu passaporte lá. Não estou falando. Eu entendi o que você está dizendo. Eu estou dizendo mais assim, aquela coisa de uma cultura onde o termo não é bem esse, mas onde essa postura policial de controle, ela está presente em todo lugar. Todo mundo controla, parece que é um controle. Eu fui lá, fui entrar, tomei um toco já da mulher que me atendeu lá, não teve, bom dia, seja bem-vindo, nada disso, foi... Falei, opa, que grossura, né? Mas não era uma grossura, esse é o jeito de ser do pessoal lá. Então, há uma cultura nessa que, você até falou, né? O atendente não tem nenhum interesse, na tua época lá, de explicar o que tem aí, que isso tá lá você se vire, né? Então, havia uma certa grossura no trato que aqui no Brasil não tem. O cara te recebe, bota uma cervejinha na frente, lá todo mundo vira amigo, né? É uma necessidade de se mostrar importante. Acho que a gente tem, no fundo, um pouco de insegurança, né? Parece que se a gente... Sim. Eu estou me incluindo, mas eu acho que eu não sou assim, né? Mas assim, como representante do povo russo, né? Posso dizer que a gente tem um pouco disso. Se eu tratar bem alguém, parece que estou mostrando a minha fragilidade. Sua vulnerabilidade, né? Para eu me sentir lá mais seguro, mais forte, eu preciso humilhar o outro de alguma maneira. Eu estava achando que isso estava diminuindo, estava melhorando. Mas com a situação atual, né, está dando vários passos para trás. Sim. Atualmente a sociedade russa, pelo que eu posso julgar, daqui de longe não está em um bom estado. Não está num momento bom. Nesse sentido, não, está bem doente a sociedade. Você veio para cá e mergulhou no mundo acadêmico, você veio como pesquisador, não é isso? Entrou no pesquisador. Como postdoc, sim. Cara, posso estar errado, tá? Eu não conheço, não sou do ramo aqui, mas, cara, não vai ser do Brasil que vai sair o Nobel de Física, não vai ser daqui, não é? Aqui me parece que as condições aqui não são as melhores, né? A gente não tem controle disso. Não, então, isso que eu queria te perguntar, né? Quer dizer, quando eu olho e falo, onde é que estão acontecendo as coisas? Se eu sou um físico e quero trabalhar num lugar onde tenha suporte, eu vou para fora, cara. Eu vou para os Estados Unidos, eu vou para algum lugar onde me parece que há essa... Você tem os fundos, você tem condições, você tem o trato. Aqui é meio maltratado, né? Você não tem a condição toda. Como é que você ficou aqui, cara? Eu estou errado nessa minha... Quem faz o desenvolvimento da ciência acontecer é o ser humano, é a pessoa em si, ou é o ambiente, ou é esse suporte? Que peso tem essas coisas, cara?
Mas acho que eu não tinha muito a ambição de virar um grande físico, né? Eu estava só querendo achar um lugar para eu viver com tranquilidade. É claro que quem quer construir uma carreira na área de ciência, estar lá na ponta, tudo, o Brasil não é um lugar mais indicado. Sem dúvida. Mas também eu não quero falar mal do Brasil nesse ângulo. O Brasil está, comparando com muitos outros lugares, tá muito bem. A vantagem do Brasil é o tamanho. O Brasil é muito grande e tem várias instituições de pesquisa, de ensino, e tem tantos professores, tem tanta gente trabalhando na área acadêmica, que o Brasil praticamente tem representantes de absolutamente todas as áreas. Sim. Não estou falando só de física, mas de química, de engenharia, medicina, qualquer coisa. Que você imaginar que está acontecendo no mundo lá fora, né? Pode ter certeza que você vai achar algum grupo do Brasil que tem vínculo com aqueles. Eles não são pioneiros, mas pelo menos estão bem informados, eles sabem o que está acontecendo, quais são os problemas de hoje, qual é o estado de arte da área, em absolutamente todas as áreas. Poucos países do mundo têm esse luxo, né? De ter coberto todas as áreas científicas. Então, isso eu acho que é muito positivo para o Brasil. Ou seja, tudo bem, você não vai virar prêmio Nobel, quer dizer, não sei, talvez, né? Como disse, a gente não controla isso, mas para um jovem que está começando a sua carreira, quer se educar, tem várias opções, não faltam oportunidades para você usar, pelo menos como porta de entrada. Sim. Começar a trabalhar em algum grupo de pesquisa e depois ir lá para a Europa, para os Estados Unidos, Canadá, não sei se aperfeiçoar, depois já decidir se quer ficar lá ou voltar aqui para contribuir. Porque eu também entendo que muita gente gosta de viver no seu país. Porque mudar para outro país não é para... Não é uma decisão fácil para todo mundo. Precisa ter uma estrutura emocional, e muita gente valoriza o fato de você estar inserido no meio do seu povo, falar a sua língua nativa, né? Ir lá visitar congressos, passar lá um período sabático de vez em quando, mas ter a sua vida no seu país. Eu não tenho isso. Infelizmente, eu fiz essa opção por... Você já virou brasileiro, né, cara? Você já é... Sim, você já incorporou, não? Não, mas quando você volta para o seu país, você entra lá um ônibus e de repente você ouve que todo mundo fala a sua língua. Isso mexe. Mexe. E você... Como é que você lida com essa questão dessa saudade, cara, da tua origem? Cara? No dia a dia eu não sinto saudade. Eu falei que quando você pisa lá, você sente, né? Sim. Quando você entra em contato com as suas raízes, né? Mas isso passa, isso é coisa de um instante, né? E... Você trouxe jeito de lá pra cá? Não, ou influenciou pessoas? Não, às vezes eu ajudo quando alguém me procura. Eu falo, agora com o início da guerra, né? A FAPESP, a Fundação de Amparo de Pesquisa daqui de São Paulo, teve um projeto para trazer pessoal da Ucrânia, da Rússia e Bielorrússia. Sim. E um cara da minha cidade escreveu para mim onde que ele consegue achar alguém da área dele. Eu indiquei para ele lá na Unicamp, vai lá, escreve para o pessoal do Unicamp, e ele conseguiu achar, e desde fevereiro ele está aqui trabalhando. Assim, já a família veio visitar. Então, nesse sentido, sim, quando precisa ajudar alguém, dar uma indicação, explicando como as coisas funcionam.
quando vim em 2000 aqui, saindo da Rússia, o meu salário de lá, e eu já tinha doutorado. Eu trabalhava como professor universitário com doutorado. Era $200. Seria o quê? R$1.000, né? Em preços de hoje. Aqui no Brasil seria isso aí, R$1.000. Salário mínimo. Mas é relativo, né? Eu não sei o que você compra com R$200 na Rússia, comparado com o que compraria com 1.000 aqui. Os preços serão já praticamente idênticos. Tá? Talvez uns 30%, 50% diferentes. Mas o salário era baixo, não era muito baixo. Sim. Ou seja, o salário era vezes menor, sim. Né? Uma ordem, digamos, menor, né? Comparando com os professores daqui. E os preços, talvez 20%, 30% menores. Então, era incomparável a situação. Eu, como pós-doc, comecei a ganhar vezes a mais. Sim. Claro que eu tive que pagar lá um aluguel, plano de saúde, sim. Mas, mesmo assim, aqui o salário dava para viver com dignidade. Lá, não. Então, eu não diria que era uma maravilha lá, pelo ponto de vista econômico. E também a economia russa, basicamente, é petróleo, né? Sim. Porque a Rússia, o que a Rússia atual faz? Todas as fábricas lá que foram construídas na época soviética foram demolidas, né? A empresa que eu trabalhei era uma indústria de autopeças global e surgiu a oportunidade de ela incorporar umas fábricas eu não me lembro se era de cardan, era uma fábrica de algum produto qualquer, ligado com a metalurgia na Alemanha Oriental. Assim que caiu o muro, começou a se expandir, e aí saiu uma caravana, e um amigo meu aqui do Brasil foi junto lá para visitar a fábrica que a gente poderia comprar, né? E ele voltou horrorizado, né? Ele falou, cara, não tem... as máquinas são dos anos 50, a tecnologia é tudo muito... Comparado com o que nós temos aqui, não dá nem para chegar perto. E aí ele conheceu o gerente da fábrica, e ele notou uma coisa interessante, que o gerente da... Tinha acabado de acontecer a liberação, era coisa de um ano e pouco, tinha caído o muro, né? E ele falou que chamou minha atenção é que o gerente da fábrica andava na camisa dele, ele tinha uma coleção de canetas coloridas, de várias cores, né? E aquilo ele tinha o maior orgulho, e ele me contou que aquilo ele comprou quando caiu o muro, ele atravessou pela primeira vez para o outro lado, e ele saiu da Berlim Oriental e foi para o Ocidental. Ele falou, e eu atravessei de lado, e eu comecei a andar na rua e comecei a ver aquelas vitrines, como eu nunca tinha visto, passei a noite sentado numa praça, né? E no dia seguinte eu comprei essa coleção de canetinha colorida, e isso digamos, era o momento dele descobrir o outro lado do muro, né? O Estado russo é muito, muito arcaico, né? É praticamente feudal, medieval, né? Contém um grande feudo. Sim. E ele tem representantes nos estados. A nomenclatura não acabou? Não, ela ressurgiu. Tem uma versão nova dela lá. Os amigos do rei. Sim, sim. Eles têm faculdades especiais onde eles formam. Sim. Tem a academia de presidente, chamada, que forma os novos burocratas. Uma elite. Você dá aula há quanto tempo aqui? Há 20 anos já? Sim, eu fui concursado em março de 2004. Falta pouquinho. Então, daqui uns meses eu vou completar 20 anos. Tá. Sim. Já passou pela tua mão, então, umas 3 gerações de brasileiros, 3 ou 4 gerações de brasileiros já passaram da molecada, de né? Como contar. Uma geração 20 anos, né? Então, mas você tem... Como é que você está vendo essa molecada nova que está chegando lá, cara? Você, quando olha... essa garotada nova, eu digo assim, a matéria-prima que está chegando na tua mão hoje, como professor, você está vendo uma garotada mais antenada, menos antenada, essa garotada está mais conectada com o mundo, mas em compensação está menos preparada para o que está acontecendo aí, o nível de demanda que você tem na sala de aula, o nível de interesse da garotada, como é que você vê essa...
É difícil fazer algumas generalizações, porque também eu trabalhei em 2 lugares bastante diferentes. De 2004 a 2012 eu trabalhei em Minas, na Universidade Federal de Itajubá, que é uma universidade tradicional de engenharia, principalmente engenharia elétrica, esse pessoal que trabalha lá, Eletrobras, essas grandes empresas, a maioria lá dos diretores, são todos formados pela Federal de Itajubá. Eles têm uma rede de amizades pelo Brasil inteiro, ex-alunos de lá. E desde 2012 eu trabalho aqui na Federal do ABC, que é uma instituição meio que experimental. A gente tem um esquema totalmente diferente de universidades tradicionais. O pessoal que entra lá, faz vestibular, no momento de vestibular não escolhe a profissão, não escolhe o curso específico. Eles entram tal de bacharelado de ciência e tecnologia, teoreticamente... Que igual para todo mundo? O primeiro ano é igual para todo mundo? Como é que é? Três primeiros anos. Igual. Que acabam virando, às vezes, 4 e 5. Né? Sim. Teoreticamente são 3 anos. E depois eles escolhem bacharelado de física, de alguma engenharia, de química, e tem parte de ciências humanas também. Eles entram bacharelado de ciências humanas e depois eles escolhem políticas públicas, relações internacionais, filosofia, etc. E não tem noção de turma. Sim. Aqui na Federal do ABC. Outras federais mais tradicionais, pessoal vai durante 4 ou 5 anos fazendo todas as matérias. Alguém se perde, alguém novo entra. Mas o núcleo continua, eles se formam, eles colocam placa lá no prédio da universidade, turma do ano tal. 5 anos eles vão lá para se encontrar, mantém a amizade o resto da vida. E nessa modalidade que a gente tem na Federal do ABC, isso não existe. Lá para ir para uma aula é como ir para um sessão de cinema. Você escolhe para onde eu vou. Esse semestre eu vou me matricular turma tal. Você sai lá um horário, outro horário, e lá são totalmente diferentes as pessoas. Então não se forma essa... Deve ter um currículo mínimo que a pessoa tem que fazer. Sim, mínimo, tem né? uns disciplinas seletivas depois, mas ninguém escolhe as mesmas disciplinas. Até escolhendo as mesmas disciplinas, pode ser que um horário você fica com uma turma e depois outra disciplina já são outras pessoas. Então, até para mim, como professor, fica mais difícil de entender o que está acontecendo numa turma. Porque são pessoas... Sim, você não vai criar afinidade ali, né? Com pessoas com o grupo, né? Aleatórias, né? Sim. Mas alguma coisa a gente percebe, sim. O que eu percebo, assim, ao longo de 20 anos, que estava melhorando. Por exemplo, lá eu estava trabalhando, de 2004 a 2012, eu senti uma ligeira melhora. O pessoal estava mais interessado em estudos, um pouco mais preparado, mais dedicado aos estudos. Peguei aqui a turma era bem mais relaxada, bem mais perdida, bem mais sem saber o que quer da vida, e depois da pandemia piorou ainda mais. Pandemia, não sei, posso estar enganado, mas para mim foi um impacto muito grave no comportamento dos alunos, né? Na valorização do estudo, do ensino, né? Agora, qualquer turma que eu pego, 1/3 da turma nunca aparece, nem para fazer a prova, nem para acessar lá o site do Moodle que a gente usa para os testes. Cara, é inacreditável. Você está falando uma coisa aí que está acontecendo com a sociedade como um todo, né? Eu tenho um programa meu de assinatura, que é um programa caro, e ontem eu estava comentando, cara, tem meia dúzia de caras que compraram e não aparece, cara. O cara comprou, pagou e não aparece. Faço o evento, mando convite para todo mundo, o cara vem, paga, compra o evento, vendi 150 convites, na hora tem 80 pessoas, cara. 70 não foram. A impressão é que ninguém, não é ninguém,
uma grande parte não quer mais ter compromissos, né? Eu tenho um compromisso de estar aqui às 3 horas que nós vamos gravar. E evito, eu não quero mais compromisso. Eu não vou, cara. Eu não tô com saco de ir, não vou. Isso não vai me trazer nenhuma consequência que está na minha cabeça. Então a sociedade parece que está perdendo essa... Não sei, é inacreditável isso, né? Pois é, mas... Uma falta de responsabilidade com a sua própria vida, né? Sim. Eu paguei, eu me matriculei, mas depois, eu não quero. Curso online. Eu vi o meu curso lá, lancei meu curso, estava conversando com um amigo meu que é um grande lançador de cursos lá, é um cara que é considerado um padrão no Hotmart, que é a plataforma de cursos ali, e ele é um dos caras que maior engajamento tem. O engajamento dele é 32%. Ou seja, 32% dos alunos dele terminaram o curso. E ele é o maior. Eu fui ver o meu número lá, era 9%. Ou seja, peraí, eu vendi o curso para 100 caras, os 100 compraram, pagaram o curso e só 9 fizeram, cara. O resto é assim, não tem compromisso. Não, né? Eu não sabia que na sua área também. Assim, eu achava que era praga lá das universidades públicas. Em todas as áreas, cara. Em todas as áreas. As pessoas não vão mais. Não se mobilizam mais. Nas universidades públicas, os políticos costumam dizer aqui no Brasil sobre a expansão do acesso, né? Sim. Que nós dobramos o número de alunos em tantos anos, mas ninguém pergunta... Qualidade, né? A quantidade só. A quantidade dos que conseguiram se formar. Sim. Não tem qualificação. Quantidade. Na mídia você não encontra esses números. Não. Eu sei esses números porque estão públicos, né? Tem lá o site do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, que disponibiliza abertamente todos esses dados. Mas você não vai ver um jornalista dizendo qual é a porcentagem entre os ingressantes nas universidades públicas e os que se formam, como eles falam em ingressos e egressos. 40% no Brasil. 60 ficam no caminho. Ou seja, de cada 1.000 alunos que se matriculam, passam vestibular, 600 vão ficar só 400 se formam. Sim. E é um número estável. Nos últimos 10 anos, e era melhor. Antes da expansão universitária, eram 60. Quando lá o governo começou a implementar lá 17 anos atrás essa expansão universitária, tinha várias metas. Uma meta era dobrar o número de alunos dos ingressantes, e a outra meta era aumentar o número de formandos de 60 para 80. Sim. Eles conseguiram dobrar, isso não precisa de muita inteligência, né? E você facilita o custo de entrada, fica muito mais fácil. Você reduz as barreiras para entrar. Não, se você tem o dobro de vagas, claro que vai reduz barreira. Entrar fica mais fácil entrar, ontem, né? não entrava. E para sair, mais fácil ainda, porque os caras reduzem lá a linha de corte, né? O exame final é mais difícil, a prova é mais fácil, não tem mais reprovação. Se for lá na molecada lá embaixo, a molecada lá embaixo, não no teu nível na universidade, mas a garotada lá embaixo, cara, vai subindo. Não sabe ler direito, não interessa. Ele vai subindo. Então a linha de corte não existe mais, cara. Então você vai recebendo uma mão. Não, no nosso caso existe, porque eu falei, de 60% caiu para 40%. Sim. E ninguém quer discutir isso. Mas a qualidade caiu. Dentro da universidade. A qualidade caiu, cara. Ou quer discutir lá aumento de salário, que é claro que eu apoio. Essa pauta lá, falta de dinheiro, falta disso ou aquilo, mas discutir a nossa eficiência, né? O que a gente faz para resolver isso, porque para mim são escandalosos esses números, né? Você tem esses números na Rússia? Boa pergunta. Já faz tempo que eu não procuro esses números, mas acredito que giram em torno de 80. Porque no mundo inteiro 80 seria um número razoável. Número de pessoas que formam. Se for menos, para que existir essa universidade? A universidade não faz o papel dela, ela consome os recursos e não forma, tem que fechar a universidade e abrir outra, com outras pessoas. E aqui não, aqui está tudo bem. É meio que tabu
discutir esse assunto dentro da academia. Você não vai conseguir levar para nenhum conselho essa discussão. Porque eles vão jogar você naquele mundo pavoroso da meritocracia, onde você vai ser crucificado, trucidado e cancelado. Que você está se atrevendo a querer conectar o mérito aqui no resultado, né? Você vai crescer se der resultado, cara. Você vai ganhar se você produzir. Você vai subir na carreira se você produzir. Se você for um professor que ensina. Deixa eu ver quanto você ensinou. Deixa eu ver o resultado da tua. Então eu vou te medir pela tua eficiência. Bota um papel desse na mesa, o sindicato vem e corta as suas duas pernas, cara. E tira você fora. Sobre esse discurso no dia de professor, que somos todos maravilhosos, o professor é muito importante na vida do aluno. Só que a gente não consegue formar aluno. Loucura. Então, onde está essa maravilha toda de professor? Meu caro, pelo que eu tô vendo com você aí, você já virou brasileiro mesmo, não é mais russo não, já é brasileiro. Não, tenho documento. Brasileiro. Você tirou a cidadania daqui ou não? Você é cidadão brasileiro? Você vota na eleição? Sim. Tá. Não faz muito tempo, eu fiz antes da pandemia, saiu. Sim. E no começo de 2020 eu tirei a RG. Já votei uma vez pro prefeito e uma vez pro presidente e governador. Já 2 vezes que eu votei, 2020 e 2022. Sim. Não é a experiência mais agradável no Brasil escolher entre os candidatos disponíveis. Porque o que está disponibilizado não é melhor. Mas em termos de pertenção, me sentir, fazer parte da sociedade brasileira é legal, sim. Ir no dia, quando todo mundo vai. Lá, e se você apertar lá. E se você compara com a tua história de 30 anos atrás, né? Levar a colinha. É isso aí. Meu caro, vamos lá, né? Quem quiser trocar uma ideia com você, conhecer você está publicando em redes sociais, você tem trabalho publicado, você tem livro escrito, você tem o teu trabalho sendo divulgado de alguma forma? Não, o Denis, ele sempre fala que eu preciso escrever um livro sobre as minhas experiências, né? Quem sabe um dia ele consiga me convencer nisso, mas... Não, eu tenho redes sociais, mas eu uso só para minha vida pessoal mesmo. Para postar para onde fui, que eu vi. Com a guerra, o início da guerra na Ucrânia, eu passei a postar um pouco no começo sobre as visões que eu acho corretas, né, da situação, porque eu acho que muita gente aqui no Brasil estava meio perdido. Como é que vai terminar aquilo lá? Avaliação. Ninguém sabe. Ontem eu vi o Putin sugerindo um cessar-fogo humanitário entre Israel e o... Não, você não pode acreditar em nada que ele fala. Ele sugere, mas ele nem expressou as condolências aos mortos lá nos ataques no Israel. Todos os presidentes do mundo inteiro mandaram alguma carta, né, alguma nota. E antigamente ele fazia isso, e agora ele se mantém em silêncio. Foi gritante o silêncio dele. Ele não se pronunciou sobre aquilo. E agora vem pedir cessar-fogo. Não, é tudo palhaçada. Mas eu te perguntei, e você falou que ninguém sabe, como é que vai acabar a situação lá, Rússia e Ucrânia, cara? Você, olhando Rússia e Ucrânia, eu estou te perguntando agora, porque realmente eu não sei. Você compara a Rússia e a Ucrânia com o Brasil e a Argentina? É comparável assim? Me parece muito mais... Se comparar as línguas, sim, tem certa semelhança, a mesma, digamos, distância entre as duas línguas, né? Bem que a fonética também, a fonética entre espanhol e português é bastante diferente, né? A fonética de russo-ucraniano também é parecida, mas a história, claro, é diferente. O Brasil e a Argentina nunca fizeram parte do mesmo estado. E os ucranianos, coitados, né, a vida toda eles fizeram parte lá do Grau-Ducado da Letônia, do Estado polonês, depois do Império Russo, depois da União Soviética.
eles tiveram pouquíssimas chances de desenvolver a sua própria identidade nacional dentro de um Estado. Mas essa guerra atual, ela acabou com esse discurso de que somos irmãos, é o mesmo povo. O discurso do Putin justamente é este, né? Ele fala que o ucraniano não existe, nem língua ucraniana existe, nem o povo ucraniano existe, que é uma versão local do povo russo. Digamos, é um caipira do sul da Rússia, sim, ucraniano, né? Mas isso não é verdade, porque os ucranianos têm a sua própria identidade. Os próprios ucranianos não concordam com isso. O que vale é o que o próprio povo acha, né? Sim. Se o povo acha que ele é povo distinto dos outros, ele é povo distinto. Não interessa lá a comparação linguística, semelhança. Os países, se os ucranianos falam que sim, somos um povo separado, pronto, não tem o que questionar. E a invasão agora da Rússia só fortaleceu essa identidade ucraniana. Se tivesse alguém lá na dúvida dentro da Ucrânia, se continuar vivendo com mais vínculos com a Rússia, ou mais vínculos com a Europa, agora ninguém quer vínculo com a Rússia. Vínculo o quê? Ir lá, morrer lá, para um soldado russo te matar do nada. Então, agora até muitos russos, eu tenho alguns amigos russos que moram na Ucrânia, Odessa, uma menina, quer dizer, menina agora de 56 anos, né? que estudou comigo na faculdade. Ela mudou logo para lá, para Odessa, se casou lá. Ela não fala mais russo. Ela é russa, ela cresceu comigo em Tomsk, se formou comigo. A gente conversa até no Facebook. Ela escreve para mim em ucraniano e eu escrevo em russo. Ela não quer usar a língua russa. Ela não quer usar. E é típico, tem muita gente que está nessa situação, que tem russo como língua nativa, mas abandona o russo para poder falar em ucraniano, para sentir fazendo parte do novo Estado ucraniano, para contrapor a política agressiva da Rússia. Meu cara, não sei como é que vai ficar isso não, mas tá bem complicado. O que eu posso dizer que não há como a Rússia conquistar a Ucrânia. Sim. Porque o Putin quer isso. Ou que a Ucrânia faça parte abertamente da Rússia, ou que seja o Estado formalmente independente, mas de fato dependa politicamente da Rússia, né? Isso não tem como acontecer. Porque ele pode lá destruir a Ucrânia inteira, mas o povo ucraniano não vai aceitar isso. Eles vão morrer porque tem coisa chamada dignidade, né? Sim, sim. Que muitas teorias sociais, marxistas, desprezam. Né? Tem dignidade do povo, né? Não interessa a vida econômica. Se os ucranianos se aliassem à Rússia, eles poderiam até viver melhor economicamente, né? Parte lá do dinheiro do petróleo que a Rússia tem, ela poderia direcionar para a Ucrânia. Mas eles não querem isso. Eles preferem viver mais pobres, mais atrasados, mas com dignidade de um país independente, né? Vamos ver se acaba isso. Meu caro, as forças já estão acabando dos dois lados. Então, a gente vai ver. Eu acho que a economia vai ser o... Mas você falou, eu achei que a Rússia estava se esvaindo economicamente. Você disse que ela está com mais dinheiro do que tinha antes de começar a guerra, então... Não, porque as sanções que a Europa, os Estados Unidos colocaram para a Rússia proíbem vender as coisas para dentro da Rússia. Sim. Mas não proíbem a Rússia vender o petróleo dela. Sim. Então, para comprar, as empresas russas, eles, de forma muito rápida, eles conseguiram criar uns canais novos. Os autopeças, eletrônicos,
vendem lá para a Turquia, para Cazaquistão, como se fosse para algumas empresas de lá, e de lá revendem para a Rússia, às vezes usando 2, 3 em etapas de revenda, para esconder, né, para onde está indo. Mas de fato não está faltando nada na Rússia agora. Não, está faltando sim, por exemplo, a aviação. A coisa mais grave é a aviação. Os aviões já começaram a cair, né? Esses pousos forçados no meio de campos lá, que está acontecendo. Isso não é por acaso, né? É falta de manutenção. Isso, mas só depois de um ano e meio que começou a acontecer isso. No mais, está tudo funcionando. A família do meu irmão também está lá. E ele fala que algumas coisas ficaram mais caros, mas sim, 10, 20% mais caros. Nada demais. Ou seja, vamos torcer para essa coisa não crescer e terminar. Meu caro, spasiba. Pожалуйста. Obrigado aí foi um prazer. Pela conversa. Não, é fascinante você. Eu gosto de trazer gente que vem de outras culturas para cá, porque essa coisa da integração ao Brasil é fascinante. Cada um tem um olhar, cada um tem uma visão, cada um dá valor para coisa que a gente como brasileiro não vê, né? Então, assim, nesse nosso papo aqui, para mim o que pegou de mais interessante é essa tua experiência, né, do vivência numa sociedade com liberdade relativa para uma sociedade com liberdade. E agora nós estamos nesse momento no Brasil discutindo e relativizando liberdade, né? Eu estou muito preocupado com isso, né? Mas é aquela história, você não consegue provar para alguém, um adolescente de 15 anos, que não deve fazer tal coisa. É um pouco surreal, né? Escolher um país para viver. Sim. Plena liberdade, vendo como esses valores estão sendo atacados agora. Não apenas por molecada, mas por gente grande, que está na mídia e tudo, né? Sim. Parece que não vale mais, né, defender a liberdade. O que vale mais é defender a presença do seu partido no poder, né? Não vai dar certo isso. Caro, grande abraço. Obrigado. Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.